Olá, meus amigos. Então vamos para a aula sobre mente e consciência. É uma das aulas mais difíceis a ser explanada por conta de nós não termos muita informação precisa sobre esses conceitos de mente e consciência. A filosofia, as ciências e a religiosidade ainda brigam entre si a respeito desses elementos de conhecimentos que vão assim nos dar essa resposta ou não, né, sobre consciência e mente. Mas o que eu posso falar são informações pertinentes a estudos que mostram evidências a respeito do que acontece na nossa mente, mesmo ela não sendo exatamente mensurada, né? E mesmo a consciência ainda não ser algo mensurado. Nos estudos de Antônio Damasio, vemos, principalmente no seu livro O Mistério da Consciência, ele enfatiza que a consciência é uma propriedade básica do nosso tronco encefálico. O que significa isso? Significa que essa base do cérebro, o tronco encefálico, que é composto por mesencéfalo, ponte e bulbo, se houver um dano ou uma lesão focal ali, pontual, em regiões deste tronco encefálico, a pessoa perde de fato a consciência. Mas a consciência é só isso? Não. A consciência não é só isso. Segundo Damasio, a consciência é uma dinâmica entre várias áreas do cérebro humano. Outra região que forma a consciência a nível físico é o córtex cerebral, as funcionalidades do córtex cerebral. Então, o córtex cerebral é essa camada externa do cérebro, né? É a camada mais fina externa do cérebro. E essa sincronicidade de mecanísticas, digamos assim, né? De você, da gente ter essas informações expandidas de um lado para o outro e assim por diante, fazem com que a consciência se estabeleça. Mas Damasio informa, se houver lesão no córtex cerebral, a pessoa perde a consciência? Não, não vai perder a consciência. A consciência vai se manter. Mas quando acontece lesão no tronco encefálico, aí sim a pessoa perde a consciência. Entretanto, aí vamos para uma dinâmica de estudo um pouco mais aprofundada no quesito espiritual da coisa. Existe um pesquisador da Universidade de Arizona, o Dr. Mario Beauregard, e ele estuda situações de quase mortes, vivência de quase morte. E nesses estudos ele verificou várias pessoas que tiveram essa condição de parada cardíaca, parada cerebral, né? Morte cerebral, propriamente dita, e que saíram dos seus corpos físicos, perceberam várias situações que estavam ocorrendo ali na sala de cirurgia e, por milagre da ciência, ocorreu um ressuscitamento que eles voltaram aos corpos físicos. Então eles relatam, por exemplo, médicos colocando
um instrumento cirúrgico em tal gaveta, quando foram verificar estava ali mesmo. A enfermeira que fez tal determinada coisa enquanto ele estava viajando, estava fora do corpo, que muitas vezes a pessoa sai do corpo e se vê de cima, olhando o que está acontecendo, né? Ali no... Então os médicos já, muitas vezes, infelizmente, aconteceu a morte. E tudo isso já relatado nos estudos de Mário Beauregard, que a mente permanece, mesmo após a morte, mesmo após essa parada cardíaca, essa morte cerebral, que a mente permanece. Então será que a mente ela é uma conjuntura das funcionalidades do cérebro humano? Ou ela se estabelece em função, mesmo sem as propriedades do cérebro humano? É uma grande pergunta essa. A mente, por exemplo, depende do cérebro para funcionar, com certeza. Mas ela pode funcionar sem o cérebro. Agora, tem uma grande pergunta de um grande pesquisador, espiritualista, que fala o seguinte, que muitas vezes existe um músico com uma capacidade instrumental maravilhosa, mas ele pega um instrumento musical de pouquíssima qualidade. Não que ele não vá conseguir tocar bem ali o instrumento ou fazer uma boa apresentação, mas vai ter limitações. É a analogia que muitas vezes fazemos quando existe uma mente brilhante num cérebro que pode ter uma certa limitação física. É num quadro de AVC, algum tipo de transtorno mental, um autismo, por exemplo, um quadro de retardamento mental. O cérebro está limitado, mas a mente talvez não seja limitada. Então, a consciência, ela vai muito além também das propriedades dinâmicas do cérebro, mas ela se estabelece no cérebro. Então, essa é a aula que eu enfatizo para vocês. E a minha pergunta, vou deixar uma pergunta, uma questão própria aqui dessa aula. Será que não estamos nessas últimas décadas colocando o nosso foco muito nas funcionalidades do cérebro e não da mente? E não da consciência? Então, eu te espero na próxima aula. Abraço a todos.